A poluição atmosférica causada pelas indústrias provoca a diminuição da transparência do ar. As queimadas põem em perigo a biodiversidade e ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas. Os automóveis consomem oxigênio e liberam grandes quantidades de monóxido de carbono e dióxido de carbono. Qualidade do ar é qualidade de vida. Cuide do nosso ar. Olá, pessoal! Hoje o tema da aula será ar e qualidade de vida. E para isso, observaremos o estudo prático 1, que trabalha com a poluição do ar e aquecimento global. E para cumprir o objetivo do estudo sobre alterações da qualidade do ar, iremos observar a queima de combustíveis fósseis e seus efeitos no meio ambiente e na saúde humana. Mas, antes disso, vamos recordar dois conceitos importantes. O que é poluição e o que são combustíveis fósseis. A poluição ela é considerada como qualquer alteração indesejável, seja nas características físicas, químicas ou biológicas, tanto no ar, quanto na água e quanto no solo, sendo capaz de torná-los indevidamente nocivos, seja à saúde humana, à natureza, à segurança ou ao bem-estar, prejudicando assim o equilíbrio natural. Os poluentes, que são resíduos de coisas que o ser humano faz, utiliza e joga fora, são produtos inevitáveis do transporte, da indústria e da agricultura. E à medida que as nossas atividades aumentam, aumenta também a poluição. E também com o crescimento populacional e o crescimento do consumo por cada um de nós, estamos aumentando os resíduos da produção e também aumentando o lixo, que vai ser uma poluição para o futuro. Para a atmosfera, as dimensões dessa poluição são ainda maiores, devido à circulação dos gases. E assim, a poluição vai se estender muito além das fontes da onde elas são lançadas, tendo então consequências globais. De longe, a pior dessas mudanças no ambiente são a destruição da camada de ozônio da parte superior da atmosfera e o aumento da concentração de gás carbônico, principalmente eliminado pela queima de combustíveis fósseis, o que vai acarretar no efeito estufa, que são assuntos desse estudo prático. E como estamos falando sobre alterações na qualidade do ar, é importante também que a gente relembre a composição da atmosfera. A atmosfera terrestre tem como principais gases o nitrogênio, representando 78% da capacidade atmosférica, o oxigênio com 21%, o gás carbônico 0,03%, o argônio 0,9%. Atualmente, a concentração de alguns gases vem aumentando, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, a gasolina, querosene, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e o carvão mineral e também o gás natural. Para termos uma ideia melhor em relação à poluição e aos seus efeitos, vamos observar um trecho do filme A Última Hora. Well, the Earth has a natural greenhouse effect. In fact, we're about 60 degrees Fahrenheit warmer thanks to those good guys, water vapor and carbon dioxide and methane, what we call greenhouse gases, trapping heat. That's the good part of the story. The problem is that humans are competing with nature in that when we use our tailpipes and our smokestacks to put our wastes into the atmosphere as if it's some kind of unpriced sewer, we're adding to that amount of greenhouse gases that's natural, unnatural stuff, mostly carbon dioxide, methane, chemicals that nobody's ever seen before, chlorofluorocarbons, which also affect ozone. And when they build up, they trap extra heat. And that's not controversial, that's well understood. We know we've increased carbon dioxide by about 30–35%, methane 150%, added gases that never existed before, and the Earth is warmer. All of that goes together and makes global warming not only a reality, but a concern for the future because we're continuing doing what we're doing at an accelerating rate. The record shows that greenhouse gases, or carbon dioxide in particular, did not go above 280 parts per million over the last 650,000 years. We're now over 400 parts per million, coming close to what many scientists are now referring to as a tipping point where we lose control of climate. And once we've lost control of climate, then things like Katrina
Katrina scale events will become simply the norm. Unless we're able to quickly reduce, very quickly and very dramatically reduce our use of fossil fuel, the computer modeling is pretty clear. Having increased the temperature 1 degree so far, will increase it about another 5 degrees. That'll make the Earth warmer than it's been for tens of millions of years. Some scientists are amazed that in the media debate and in front of Congress we hear about people who I believe in or I don't believe in global warming, as if this were somehow some object of religion as opposed to based in evidence. And scientists look at evidence. The scientists have a tremendous amount of agreement over some of the basic principles of global warming. Is the Earth warming? Absolutely. Is some portion of the warming due to human activity? Absolutely. These are things that there's a consensus in the international scientific community. There's no doubt about it. Acabamos de ver agora o excesso de poluição que é liberado pelas fábricas e automóveis, que utilizam principalmente os combustíveis fósseis como demanda energética. E vale lembrar que, além do dióxido de carbono liberado na queima desses combustíveis fósseis, encontram-se também gases como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Agora vamos comigo observar num gráfico os efeitos da grande concentração de gás carbônico liberado pela queima de combustíveis fósseis e seus efeitos no aumento da temperatura média da Terra. Estamos observando no gráfico a relação entre a mudança de temperatura, a concentração de gás carbônico e o tempo. Podemos observar que a temperatura está em graus Celsius, concentração de gás carbônico em partes por milhão. E o tempo está do ano 1000 ao ano 2000. Já de início, podemos observar que a concentração de gás carbônico se manteve praticamente constante até 1800 e 1900, quando a partir daí houve um grande aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera. Mas o que é essa concentração de gás carbônico? A concentração de gás carbônico é um equilíbrio entre o gás carbônico que vai ser emitido para a atmosfera e o que vai ser retirado. Até o século XIX e século XX, a emissão de gás carbônico para a atmosfera era proveniente principalmente da respiração de organismos aeróbios, que utilizam gás oxigênio para quebrar o seu nutriente, obtendo energia para a sua sobrevivência com liberação de gás carbônico. E essa concentração que era eliminada por esses organismos tinha um equilíbrio que era feito pela produção fotossintética de vegetais e algas, que utilizam esse gás carbônico eliminado pelos organismos aeróbios para realizar a fotossíntese, produzindo glicose como energia, água e gás oxigênio que voltava para a atmosfera. Mas, a partir de 1800 e 1900, nós seres humanos passamos a aumentar essa concentração de gás carbônico, liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E essa concentração passou a ser tão grande que a natureza já não conseguia mais suportar e reciclar. Então, a partir das nossas atividades, nós alteramos o equilíbrio que antes era tão perfeito pela natureza. E o que será que houve na sociedade humana para que houvesse esse aumento da concentração de gás carbônico a partir de 1800 e 1900? Vocês lembram? Já ouviram falar em Revolução Industrial? Então, foi a partir do final do século XIX e início do século XX que houve a Revolução Industrial, que iniciou lá na Europa, na Inglaterra. E essa revolução trouxe para o mundo avanços tecnológicos, que por sua vez impulsionaram a produção industrial e também os novos meios de transporte. Mas para que as máquinas e os novos meios de transporte, como a locomotiva a vapor, pudessem funcionar, eles precisaram utilizar um combustível. E esse combustível foi o carvão mineral, que é um combustível fóssil e que libera grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Assim, foi a partir de 1800 e 1900 que a Terra começou a conhecer os excedentes da queima de combustível fóssil, aumentando a concentração de gás carbônico atmosférico. Portanto, acabamos de ver que à medida que aumenta a concentração de gás carbônico atmosférico, decorrente principalmente da queima de combustíveis fósseis, vai acarretar num aumento da temperatura média da Terra. E isso é uma consequência do agravamento do efeito estufa.
Ei, mas você aí, já ouviu falar do efeito estufa? Que fenômeno é esse? Bom, é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, como, por exemplo, o dióxido de carbono, ou o gás carbônico. E a consequência disso é que o calor vai ficar retido por mais tempo, evitando a sua liberação para as profundezas do espaço, e assim ocasiona um aumento da temperatura terrestre. Dessa forma, o gás carbônico funciona como uma espécie de cobertor sobre a superfície terrestre, aumentando a temperatura da Terra. Mas e aí? Entenderam, mais ou menos? Então, para compreendermos melhor, vamos fazer uma comparação entre um carro com os vidros fechados e exposto ao sol e a própria Terra quando está exposta ao sol. Quando deixamos o carro estacionado no sol, e isso acontece mesmo no inverno, o carro vai ficar aquecido no seu interior. E entender por que o carro aquece quando exposto ao sol é uma forma de entender o efeito estufa. Mas você ainda deve estar se perguntando, que relação o gás carbônico tem com o vidro do carro? Bom, o gás carbônico tem efeito semelhante ao vidro do carro. Deixa a luz entrar, mas dificulta a saída de calor. Esse mesmo princípio ocorre nas estufas, nas quais o vidro tem função de retardar a perda de calor, causando um efeito estufa, semelhante à ação do gás carbônico na atmosfera. Então, voltando ao exemplo do carro, vocês em algum momento, algum dia, entraram no carro que estava estacionado e falaram: "Ai, esse carro está uma estufa?" Então, esse é o mesmo efeito que ocorre na atmosfera, provocando o aquecimento. Mas, se ainda restou alguma dúvida em relação a esse fenômeno, vamos esclarecer observando a figura a seguir. Quando a luz entra pelo vidro do carro, é absorvida pelos bancos e console, que normalmente são escuros. E como sabemos, cores escuras, principalmente a preta, absorve todos os comprimentos de onda que formam as diferentes cores, absorvendo assim praticamente todo o espectro eletromagnético da luz emitido pelo Sol. E por isso, mais energia na forma de calor, o que por sua vez eleva a temperatura desses objetos. Então, esse calor que é absorvido e provoca o aquecimento do banco e do console, ele não é totalmente refletido. E parte desse calor ficará retido no carro, causando uma espécie de efeito estufa. Da mesma forma, o gás carbônico tem a capacidade de reter o calor absorvido pela superfície da Terra, que vai se aquecer semelhante a um casaco escuro, que absorve o calor quando nos expomos ao sol. Para um melhor entendimento, vamos observar a ilustração a seguir. Podemos observar que parte do calor, a radiação infravermelha, que é um espectro de luz invisível aos nossos olhos, mas percebida na forma de calor, fica retida na atmosfera, em função dos gases de efeito estufa, que absorvem essa radiação, impedindo que volte para as profundezas do espaço. Assim, quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais calor é retido, pois existem mais moléculas de dióxido de carbono disponíveis, aumentando o potencial de absorção com o aumento da concentração de dióxido de carbono, e assim aumenta o efeito estufa. E será que somente o dióxido de carbono ou o gás carbônico tem a capacidade de reter o calor na atmosfera terrestre? Não. Existem outros gases, além do dióxido de carbono, como o metano, o vapor da água e o óxido nitroso, que também atuam na retenção de calor na atmosfera terrestre. E essa retenção de calor cada vez maior, devido à crescente liberação de dióxido de carbono na atmosfera, que é proveniente da queima de combustíveis fósseis, acarreta em efeitos muito negativos no clima, gerando um significativo aumento na temperatura média da Terra, que por sua vez causa alterações climáticas devastadoras por todo o globo terrestre. Então, será que o efeito estufa é o vilão da história? Talvez cause surpresa na informação. Mas o efeito estufa é um efeito natural e benéfico para a vida na Terra, pois permite a retenção da radiação solar. Caso contrário, toda essa energia que incide sobre a Terra seria novamente liberada ao espaço. E se dependêssemos apenas da localização da Terra em relação ao Sol, estaríamos com certeza, sem sombra de dúvidas, congelados.
Então, o efeito estufa ele é muito importante para aumentar a temperatura na Terra, pois sem ele, segundo cálculos de vários cientistas, a Terra teria menos de 15 graus Celsius como temperatura média. Portanto, o grande problema em si é o agravamento do efeito estufa, que causa o aquecimento global, que ocorre devido a alterações da composição dos gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois, sem ele, a vida, como a conhecemos, não poderia existir. Até agora, falamos apenas sobre o efeito estufa e seu agravamento na forma de aquecimento global. Mas agora vamos pontuar os reais problemas devido ao aumento da temperatura terrestre. Quando ouvimos falar na mídia do possível derretimento das calotas polares, será que todo mundo acredita? Se não acreditam, é bom começar a acreditar, pois realmente a geleira está derretendo, o que acarreta no aumento do nível do mar. E esse aumento do nível do mar acaba trazendo consequências principalmente para regiões litorâneas, que acabam sofrendo inundações e ocasionando também danos, não só às cidades, mas aos ecossistemas, comprometendo a fauna e a flora que vivem ali. Estamos vendo nessa imagem a redução da calota polar ártica, o Polo Norte, entre 1980 e 2003. Podemos analisar, nessa margem, está marcando o tamanho dessa calota polar em 1980. E em 2003, ela reduziu para apenas essa porcentagem de ocupação no território. E para onde vai toda essa água do degelo das calotas do Polo Norte? Essa água, que é todo esse volume de água, que antes estava na forma de gelo e agora derreteu e está na forma de água, para onde vai? Para os oceanos. E efeito semelhante a esse, ao derretimento das calotas polares, está ocorrendo na Antártica. E esse enorme volume de água proveniente do degelo está aumentando muito os níveis do mar. O aumento do aquecimento global também pode acarretar em prejuízos para o regime de chuva, que por sua vez vão causar alterações climáticas em diversas regiões do globo, dificultando e desfavorecendo a agricultura, que por sua vez vai diminuir a produção de alimento, aumentando ainda mais o problema da fome no mundo. A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera nunca esteve tão alta. Essa informação foi divulgada hoje pela agência da ONU, especializada em meteorologia. Os níveis da maioria dos gases poluentes que causam o efeito estufa e o aquecimento global não param de subir. Em 2008, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, os gases mais duradouros da atmosfera, atingiram patamares recordes. Os dados divulgados hoje pela Organização Mundial Meteorológica, uma agência da ONU, confirmam a tendência de que a concentração dos gases de efeito estufa é cada vez mais alta desde o ano de 1750. Os gases poluentes provêm de várias fontes, como queima de combustível e desmatamento. Esses gases prendem a radiação dentro da atmosfera terrestre, causando aquecimento. Acabamos de ver a importância e a necessidade de tomarmos providência quanto à diminuição de gases do efeito estufa. Caso contrário, em um futuro próximo, todo o meio ambiente sofrerá consequências. Mas eu pergunto, será que podemos frear a emissão desses gases na atmosfera? Podemos sim. Se mudarmos as nossas fontes de energia, trocando o combustível fóssil por energia renovável e limpa, como eólica, solar, se pararmos com o desmatamento e também mudarmos os nossos hábitos e atitudes, podemos sim frear a emissão desses gases na atmosfera. E para finalizar esse estudo, portanto, pessoal, temos que reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera, reduzindo a queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, que estavam antes estocados e com a nossa descoberta passamos a eliminar esse excedente de gás carbônico para a atmosfera. Isso precisa cessar, pois estamos potencializando um efeito estufa, que antes era natural e essencial, mas com a ação humana está se agravando em um aquecimento global, que pode trazer consequências para o meio ambiente.
E quais são as soluções? Podemos começar mudando o nosso estilo de vida. E para isso, cada um de nós precisa fazer a sua parte, seja com grandes ou pequenas atitudes em prol de um futuro melhor. Vamos passar agora para o estudo prático 2, abordando a poluição do ar e a qualidade de vida. Para isso, vamos abordar 2 conteúdos: a qualidade de vida das populações humanas e moléculas, células e tecido. Primeiro, vamos lembrar que a queima de combustível fóssil libera dióxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Nesse estudo, vamos dar atenção especial ao monóxido de carbono, que é procedente principalmente da queima incompleta de combustíveis, como por exemplo de um motor a gasolina. E para entender o que ocorre em um motor a gasolina, que são aqueles de combustão interna, vamos analisar a figura a seguir. Um motor de combustão interna é um aparelho capaz de transformar diretamente a energia térmica em energia mecânica. Nesses motores, a transformação de energia calorífica, resultante da queima ou da explosão de uma mistura de ar e combustível, é feita no interior de um dos componentes da máquina, a câmara de explosão, ou chamada também por cilindro. Nesses motores, os gases expandem quando aquecidos, e controlando essa expansão dos gases, pode-se obter pressão, a qual será utilizada para movimentar a máquina, tendo-se assim a transformação de energia calorífica do combustível em energia mecânica para a movimentação do motor da máquina. Acabamos de ver agora como funciona um motor de combustão interna. Mas nem sempre a queima do combustível é perfeita e liberando como produto o dióxido de carbono e a água para a atmosfera. Quando essa queima não é perfeita, vai ocorrer o quê? Uma oxigenação insuficiente, o que vai provocar a queima incompleta do combustível, que ao invés de liberar dióxido de carbono, libera monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele é um produto liberado da queima incompleta do combustível. Qual a relação da queima incompleta dos combustíveis dentro de motores com a nossa capacidade respiratória? Essa relação existe por quê? Porque a hemoglobina, quando se liga ao monóxido de carbono, ela se liga de uma forma irreversível. Mas o que é mesmo a hemoglobina e qual é sua função? Vamos entender. A hemoglobina ela é uma proteína rica em ferro, presente nas hemácias do sangue, ou também chamados por glóbulos vermelhos ou eritrócitos. E a função da hemoglobina é o transporte de gases pela corrente sanguínea. Podemos observar na imagem uma hemácia rica em hemoglobina. As hemácias são células sanguíneas que são responsáveis por apresentar a hemoglobina, que é a molécula que se liga ao oxigênio, formando um composto oxihemoglobina, e também ao gás carbônico, formando um composto chamado carbohemoglobina. Então, a função da hemoglobina, que está presente nas hemácias, é de transportar esses gases pela corrente sanguínea. Em maior concentração, o gás oxigênio, já que o gás carbônico é transportado principalmente na forma de bicarbonato dissolvido no plasma. Essa ligação entre o gás oxigênio e o gás carbônico na hemoglobina, que está presente nas hemácias, ela não é tão forte, ela é instável. E isso é importante para que possa haver, lá nos alvéolos pulmonares, as trocas gasosas, para ser fácil a liberação do gás oxigênio e também do gás carbônico nos momentos de trocas gasosas. Assim, uma única molécula de hemoglobina pode transportar milhares de moléculas de oxigênio e de gás carbônico. Mas com o monóxido de carbono, essa situação fica diferente. Por quê? Porque esse gás ele se liga nos mesmos sítios que o gás carbônico e o oxigênio e forma a carboxihemoglobina, que é uma ligação irreversível e acaba inutilizando a hemoglobina. E sem o transporte de gases como o gás oxigênio e do gás carbônico, as células passam a ficar sem as trocas gasosas, ou seja, elas não vão ter o suprimento de gás oxigênio e também não vão poder eliminar o gás carbônico que é formado do seu metabolismo celular. Ou seja, sem troca gasosa, pode haver a morte das células e dos tecidos e também a morte do indivíduo por asfixia, pela falta de gás oxigênio. Agora, vamos observar o trecho
de um filme intitulado Obrigado por Fumar. Saw you on, weren't you on that TV show? Yeah, that was me. You're lucky you made it out of there alive. Yeah, tobacco used to be all over the television. Now, TV is leading the witch hunt. Strange business. Last year after I was diagnosed, flew east to attend the annual stockholders convention. Stood up and told them I thought they ought to cut back on their advertising. You know what your boss said to me? He said, "We're certainly sorry to hear about your medical problem. However, without knowing more of your medical history, we can't comment further." But then they tried to pretend I never worked for them. And I got the pay stubs. But hell, I was on the damn billboards. I never even smoked Marlboro. I smoked Cools. You look like a nice enough fellow. What are you doing working for these assholes? I'm good at it. Better at doing this than I ever was at doing anything else. Oh, hell, son. I was good at shooting VC. And then making my career. I suppose we all gotta pay the mortgage. Your dad always bring you along like this? No, I live with my mom. He tell you why he's here today? He said that your husband was the Marlboro Man. Yeah, well, not anymore. Acabamos de ver um dos males do cigarro, que pode ser doenças que levem à morte do indivíduo. Além disso, o cigarro também acarreta em uma baixa capacidade respiratória. Lembrando que a combustão do fumo, assim como dos motores a gasolina de combustão interna, ela não é completa e acaba liberando pequenas doses de monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, liberado pela combustão incompleta do fumo, vai se ligar de forma irreversível à hemoglobina, o que reduzirá a capacidade de transporte de gases no sangue. Assim, mesmo que o coração bombeie mais rápido e tente enviar oxigênio aos músculos, isso não vai adiantar, porque no lugar do gás oxigênio, na molécula de hemoglobina, estará ligado o monóxido de carbono. E por isso, o fumante, sempre que dá uma corridinha, fica com o pulmão saindo pela boca. Mas e o fumante passivo? Aquele que não fuma, mas está em ambientes onde os outros estão fumando. O que acontece com ele? Na realidade, o fumante passivo também vai apresentar características semelhantes a um fumante ativo. Por quê? Porque ele vai estar também inalando o monóxido de carbono, que vai ter a mesma reação no seu organismo. E esse monóxido de carbono, que é eliminado da queima incompleta da gasolina, que é liberado pelos veículos, é o mesmo monóxido de carbono que é liberado pela queima incompleta do fumo. Assim, a queima de combustíveis fósseis também pode acarretar na diminuição da capacidade respiratória dos seres vivos, pois inutiliza parte da hemoglobina do nosso sangue. Desta forma, a qualidade do ar pode ser afetada de várias maneiras, entre elas pelo excesso de monóxido de carbono que é liberado através da queima incompleta dos combustíveis fósseis. Na aula de hoje, no estudo prático 1, abordamos a poluição do ar e o aquecimento global, abordando os seguintes conteúdos: ecologia e ciências ambientais, abordando as seguintes habilidades. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Já no estudo prático 2, abordamos a poluição do ar e a qualidade de vida, com os seguintes conteúdos: qualidade de vida das populações humanas, moléculas, células e tecidos. As habilidades abordadas foram: habilidade 10, analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 14, identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Por isso, e não é de hoje, que se relaciona a pureza do ar com ambientes compostos por mais verde, de menor quantidade de tráfego, já que a liberação de gases tóxicos é bem menor. Diferente das grandes cidades que vivem num ritmo acelerado e nutrido pela queima dos combustíveis fósseis.